Tá ok. Chique. Recording in progress. Ei, pessoal, boa noite. A gente já já vai começar a aula sobre menopausa e climatério, até porque o nome correto é climatério, mas o nome das falas que a gente ouve, né, o que a gente está acostumado a ouvir é menopausa. Vou explicar as diferenças, mas o nome correto da aula seria climatério, né, que é o período que as mulheres todas vão passar durante a vida, perto aí dos 50 anos de idade. Mas como é da língua coloquial a gente falar menopausa, a gente, né, fala menopausa mesmo, não tem problema nenhum. Seria muito mais um termo científico, técnico, do que um termo da vida real, né? Menopausa. Então, aqui para mim, agora tá dando 7h30. Eu vou começar a gravar a aula para vocês. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de trazer essas informações para vocês. A gente, muitas vezes, como médico, a gente não tem ideia da importância de uma certa informação que nós temos com facilidade e que nem todo mundo tem. Porém, já uma primeira coisa que eu coloco aqui para vocês, a responsabilidade sobre a nossa saúde, sobre a minha, ela é de 85%. O meu médico é apenas 15%. Um bom médico faz falta? Sim, com certeza, os bons profissionais estarem nos acompanhando. Porém, se a gente fica entregando as rédeas da nossa vida para outras pessoas, acreditando piamente que elas vão estar fazendo tudo por nós, isso está completamente enganado, né? Então, a busca do conhecimento é extremamente importante. E também existem profissionais que muitas vezes vão dizer que vão tratar menopausa e climatério sem o conhecimento profundo dessa situação. A gente vê isso tantas vezes. A semana passada, né, houve a questão do chip da beleza, né, que é a gestrinona, tão eficiente para tantas pessoas em determinada situação, que eu já digo para vocês que seria o caso de endometriose gravíssima, e acaba que nós perdemos, inclusive, neste momento, a capacidade de passar para quem precisa extremamente. E não deveria chamar nunca chip da beleza. Isso é o mau uso. E o mau uso das coisas boas resulta nas coisas boas para as propostas e para as situações que são de serem feitas mesmo, acaba acontecendo essa proibição para todo mundo. E existem mulheres, sim, que têm endometriose, por exemplo, endometriose grávida, dando uma enroladinha assim de uns minutos, falando dessa situação do chip da beleza já de uma vez. Pessoas com endometriose grave que têm que passar por cirurgias, retirar pedaço do intestino, muitas vezes assim, usar bolsa de colostomia, que resolveria com o tal chip da beleza, que nunca deveria ter tido esse nome e nunca ter sido usado para esse fim de beleza. A gente tem como ajudar a beleza, sim, tá? Mas nunca deveria ser com um abuso de hormônio, no caso. E aí a gente fica. Eu não sou uma prescritora de chip da beleza, até porque nos casos assim extremamente graves, você vai passar o caso para quem é especialista, não é o meu caso. Eu não sou especialista em ginecologia e obstetrícia, porém, é uma dor, eu sou médica da dor, e é uma dor, é uma situação que todas as pessoas, todas as mulheres vão passar durante a vida. Então, acaba que eu fui levada a aprender a tratar menopausa e climatério por isso. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Ludmila Garcia Lacerda Dornelas. Eu sou médica especialista em clínica médica e em medicina da dor. Eu tenho também especialização, que a gente, na verdade, não é dito como especialização, né? Mas que é estudos em medicina integrativa e funcional integrativa, em medicina da espiritualidade. Sou membro fundador do Comitê de Espiritualidade, de Sociedade de Dor, no caso, e também na medicina endocannabinoide, que seria a cannabis medicinal, que eu também tenho experiência,
e excelentes resultados, graças a Deus, com um bom uso dessas coisas, né? Então, procurem médicos que tenham esse conhecimento, que te passem essa segurança sempre, porque todas nós vamos passar pelo climatério e pela menopausa, né? Eu não tenho conflitos de interesse a declarar nessa aula. E aí um slide que eu acho muito interessante. Todo mundo pensa que menopausa é fogacho. Eu já vou explicar o que é fogacho, que é o calorão, vamos dizer. Suor noturno, especialmente, que é esse calorão noturno. A menstruação fica irregular, fica com secura na região da vagina e ganho de peso. No máximo, as pessoas pensam que menopausa e climatério, na verdade, é só, entre aspas, essas cinco coisas. Mas quando a gente pensa no iceberg, né, o desenho aí do iceberg, o iceberg a gente vê um terço das coisas. Não é nem a metade, é menos da metade. E aí, todas as outras coisas que vêm com a falta de hormônio. O dia da menopausa é como se eu fizesse uma cirurgia e tirasse o ovário da pessoa. É a mesma coisa. Tira. Não funciona mais. E aí, outras coisas que acontecem, os outros sintomas que ninguém pensa que está tão ligado à menopausa. Boca seca, não é só a vagina. Boca seca, pele seca, olho seco, inchaço, flacidez de toda a pele, de tudo que você consegue sentir. Névoa mental, que é a dificuldade de raciocínio, e muitos pacientes falam exatamente isso. Tem uma neve no meu pensamento, tem uma névoa, tem uma coisa obscura, eu não consigo terminar as frases. Língua ardente, algumas pessoas ficam com a síndrome da boca ardente. Infecção urinária de repetição, insônia, confusão mental, depressão, ansiedade, transtorno do desejo sexual hipoativo, que muitas vezes a gente chama isso de, na língua coloquial, a gente fala libido, mas não seria o nome certo. Queda de cabelo, um absurdo que é a osteoporose, que eu duvido que alguém aqui não conheça outra pessoa, ou às vezes a própria pessoa tenha. É extremamente comum, é um absurdo a quantidade de osteoporose, que é a fraqueza dos ossos, e a fraqueza muscular, que a gente chama de osteopenia, não, desculpa, que a gente chama de sarcopenia, que aí é a fraqueza muscular, a incontinência urinária. Então, a ponta do iceberg é o que a gente mais conhece. Porém, o restante do iceberg é extremamente absurdo, grande e importante para a qualidade de vida. Se a pessoa fizer menopausa e viver os sintomas da menopausa como um todo e não for tratada, ela sim, ela vai ter tudo isso. Sim, e eu sei que vocês conhecem pessoas com tudo isso. E aí, gente, um gráfico, eu não vou ficar falando muito desse gráfico, não, mas só para vocês entenderem como que nós, mulheres, variamos durante um mês, 28 dias. Esses são os nossos hormônios sexuais, que a gente chama, e a variação deles. Só para deixar bem claro, o rosinha é testosterona. Mulher tem testosterona? Sim, a mulher e o homem, em níveis extremamente diferentes. Assim, o homem tem cerca de 700, vamos dizer, para a gente tentar Vambora. colocar números. O homem vai Ai, ter ai, perto de 700, a vou mulher assistir vai esse ter perto de negócio. 70, 17, mais ou menos, tá? O homem também tem Vou estudar. estrogênio, que no caso nosso aí é o verdinho. Homem e mulher tem estrogênio. O homem e mulher tem esse sim, hormônios. Na verdade, os hormônios sexuais, que é a testosterona rosa, o estrogênio em verde, a progesterona em azul e os hormônios do nosso cérebro mandando nesses três sexuais, que é o LH, que está em amarelo, e o FSH, que está em laranja. Qual que é a importância desse slide? Entender que a mulher, ela varia tudo isso em 28 dias. Entender que no meio ali onde está a ovulação, que aumenta um pouquinho a testosterona, onde ela fica mais alta e o estrogênio faz um pico, é ali que a mulher tem mais desejo sexual. Agora, vou passar para vocês aqui um exemplo, tá? De um homem. Isso aqui em um ano. Não há variação nenhuma na testosterona dele.
E nem nos outros hormônios. Varia, sim, nas décadas? Sim. O homem tem andropausa e é um absurdo, tá? Todo homem vai fazer. Mas nós, mulheres, deixa eu ver se eu consigo voltar o slide. A gente varia tudo isso em um mês. Eles praticamente ficam regulares em um ano inteiro. Aqui só para a gente ilustrar essa questão do homem, porque eu sei que tem muita mulher aqui, e os homens, se eles não tivessem mulher, eles não sobreviveriam muito, não, tá? Então, só precisa entender. Com 18 anos, o homem está quase com toda a testosterona dele. Com 20, ele está no máximo de testosterona na produção. Aí vai 30, 40, com 50 anos, que é a nossa idade de fazer menopausa, o homem fica com a metade do hormônio. Então, gente, eu pego homens extremamente fracos, com depressão, com musculatura fraca, com osso fraco também. Não fazem osteoporose igual a gente faz, mulher não, mas faz. E todo homem também deveria repor hormônios. Tá vendo? Com 60, com 80, tá lá no pé o hormônio. Só para vocês entenderem. Tem diferença, sim, e é uma diferença brutal que todos eles sentem. Todos, todos, todos. E com 50, todos deveriam olhar a quantidade de hormônio e ver com médicos que sabem, com autoridade, fazer reposição bioidêntica e tudo, que é a reposição do próprio hormônio que a gente produz no nosso corpo mesmo, e fazerem, tá? Então fica aí o recado para as esposas e algum homem que estiver aqui com a gente vendo saber. Eu faço e a diferença é berrante, tá? É berrante no homem. Ludmila, Sim, vou te sim, Monique. interromper um minutinho. Apareceu a mensagem para mim como se a nossa reunião tivesse limite de tempo. Eu não sei porque eu tinha configurado diferente, né? Eu vou te pedir uma gentileza para já informar. Se acontecer de cair, é só clicar de novo no mesmo link. Tá, Não tem necessidade de gerar um novo, tá? Na tá, minha João. programação não teria esse limite, mas aconteceu de aparecer aqui, não sei o que aconteceu, tá? Eu peço desculpas, mas aí a gente é só voltar para o mesmo link, depois a gente faz uma junção desses tópicos, a gente só continua, tá? Então todo Tá mundo, se ótimo. cair o E eu link, fico volta para para esse mesmo que vocês usaram. para a mesma coisa. Então, assim, se cair, a gente vai e a gente faz outras aulas também. Se as pessoas gostarem, a gente faz outras informações. Vamos lá. Só uma questão aqui, esse slide não é para vocês se preocuparem também, não. Eu não estou dando aula aqui para médicos ou profissionais da saúde. Eu estou ensinando pessoas leigas, né? Mas, assim, só para vocês entenderem, o colesterol é que dá origem a todos os nossos hormônios. Então, nós temos que ter colesterol, sim. E um colesterol, para ele ficar bom, ele tem que passar na mitocôndria. Eu coloquei ela aí do lado. Esse desenho engraçadinho aí é um organela que a gente chama que tem dentro das nossas células, que é mais conhecida por nos dar energia, mas é ela que é a antioxidante, que produz a limpeza do nosso corpo, e também é ela que pega o colesterol e faz a primeira transformação. Então, uma pessoa com colesterol muito baixo, ela também não consegue produzir os hormônios, eles são feitos a partir do colesterol. E outra coisa importante é que um vira o outro. Entende? Tá vendo? As setinhas delas tem umas que vão e voltam. Então, isso é importante e é preciso de ser visto. Quanto que eu vou te dar de hormônio para uma pessoa, para Maria? Vou ver as queixas dela. Aquela pessoa, Maria, eu vou ver primeiro as queixas dela para eu saber com qual hormônio eu vou entrar, qual que é o que ela deve estar precisando, principalmente de acordo com as queixas. E também posso ver o papel. Eu geralmente não trato o exame, eu trato pessoa. Geralmente não, sempre. Mas o exame muitas vezes me auxilia em muita coisa, tá? Ele não é obrigatório. O que é obrigatório é a pessoa me dizer o que ela está sentindo. Então, agora só algumas definições. O que que é menarca? É o dia, um dia da primeira menstruação. Tipo, primeira vez que eu menstruei foi dia 6/11/2024. Então, esse dia é a tal da menarca. Geralmente é por volta dos 12 aos 15 anos. Como que vocês vão saber
quando que a filha de vocês vai ter a primeira menstruação? É aproximadamente na sua data ou de alguma irmã dela, tá? Então, inclusive a menopausa. É mais ou menos, como que eu vou saber a minha menopausa? O dia, quando que a minha mãe teve? Ou alguma irmã minha teve? É mais ou menos essa a sequência fisiológica. Ela não é obrigatória, é só uma ideia, tá? Mas aí a menarca geralmente é dos 12 aos 15 anos. Tem meninas que têm mais cedo e às vezes tem que ser estudado, tá? Mas geralmente dos 12 aos 15. E o que que é a menopausa? É um dia. É o dia que eu parei de menstruar. Como que eu vou saber se na época fica tendo menstruação um mês, no outro mês não tem, depois chega ela correndo, aí tem duas vezes no mês? Você vai ficar 12 meses sem menstruar. Quando juntar 12 meses sem menstruar, por exemplo, hoje, eu não menstruei, era para eu ter menstruado hoje, 6/11 de 2024. No dia 6/11 de 2025, eu vou falar, eu não menstruei de novo? Vou falar, minha menopausa foi em novembro de 2024. Entenderam? Isso é menopausa. O que que significa? É como se eu tivesse tirado o ovário da pessoa. O ovário produz os três hormônios que a gente tem: testosterona. A gente tem outros lugares que produzem eles também, mas principalmente no ovário. A testosterona, 75% é no ovário. A progesterona, que é o segundo hormônio mais importante na mulher. E o mais importante da mulher, que é o estrogênio, tá? É o mais importante, que é o mais alto na gente, é o estrogênio. Para de produzir. Fica zero estrogênio e progesterona, fica zero. Isso é um problema? Sim, todas vocês estão aqui porque sabem que isso é um problema. E é um problemão, e eu já vou contar cada detalhe, tá? Então, para de produzir os hormônios no ovário. A testosterona a gente continua produzindo numa glândula que chama suprarrenal e na gordura. Mas é pouco também, não é dose suficiente, não. E aí, agora eu falei, então, a menarca, que é um dia, e a menopausa, que é um dia. Agora eu vou falar de fase, tá? De período. O que que é menacme? É o tempo da mulher fértil. É da primeira menstruação da menarca até a menopausa. Isso se chama menacme, tá? Dos 12 aos 50 anos, mais ou menos. E é nesse período que também podem acontecer as gestações, tá? Aí, o que que é climatério? Que é o nome que essa aula deveria ter. Climatério, vida em abundância. É toda essa fase em volta do dia da menopausa, que é uma fase, vai reduzindo, esgotando a capacidade do nosso corpo de produzir os hormônios, vai diminuindo. Como que eu vou saber isso também? Dá para saber no exame? Dá. Mas principalmente as queixas, que eu vou colocar todas aqui para vocês. Então, vai parando, o corpo vai falindo, vai acabando, 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 e vai progressivamente. O dia mais importante do climatério é o dia que você para de menstruar, que é a menopausa. Quem tira o útero também tem menopausa? Sim, que é o ovário que para de funcionar. Quem tira o ovário tem menopausa? Sim, geralmente no dia que tira. Deu para entender essa parte? Toda mulher vai tirar o ovário fisiologicamente, que é o dia da menopausa. Mas se uma mulher tira, o ovário ela faz menopausa. Se ela tira o útero, só o útero, não faz menopausa, tá? O ovário continua trabalhando. O único probleminha é que a gente não vai saber que dia que foi a menopausa dela, porque o que a gente vê é o sangue descendo, que não vai acontecer. Quando que é esse climatério? Começa geralmente nos 40, é o zenta, as mitocôndrias já não começam, já começam a funcionar pior. Então, o enta, que a gente brinca tanto, né? Que existem, entrei no zenta. Então, aí começa o climatério até mais ou menos os 65 anos. Depois disso, a gente chama de pós-menopausa, tá? E aí vão ocorrer mudanças psicossociais, afetivas, sexuais, de trabalho. Pode piorar a qualidade de vida. Aquele é, aquele iceberg que eu coloquei no início da aula ali são as coisas que pioram.
E o pior, não é só piorar a qualidade de vida, é levar a pessoa à possibilidade de morrer por causa disso. E isso Ludmila, acontece, eu vou mostrar para vocês. Pode falar, Monique. realmente parece que vai cair. Volta em todas, porque nós vamos permanecer aqui. É só de novo clicar naquele mesmo link que foi enviado. Eu estou repetindo porque muitas pessoas já entraram depois e não ouviram. Então, esse link provavelmente vai cair. A gente vai gravar essa parte e aí a gente retoma clicando de novo no mesmo link, tá bom? Vai cair que horas, Monique? Fala que menos de um minuto. Nossa, foi pouquinho, né? Mas aí começamos aqui de novo, né? Nessa mesma Tá. slide. E aí, só a última coisa: os hormônios regem o